Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e o vídeo de hoje se trata de uma decodificação de alguns processos que desabastecem a nossa disversão de contração sobre o meio ambiente que dispõe em nós várias imprecisões de coincidência, né? E aí, nessas imprecisões de coincidências, as nossas lógicas abrem portal de rememorar sobre essa incidência o conhecido que aquilo desarrecadar em nós, nos versículos que nós compartilhamos contrações para desenvolver lucro de afeições empáticas, no sentido das conversões de manobra de ser e estar sobre a presença de algum crédito. E aí, nesse vídeo, ele tem a humanização de sentir e mostrar como impedir o ser de dissentir-se mal sobre ser empreendido por sinalizações. Sabe aqueles comandos de broncoconstrição? Aqueles comandos que nos dizem como devemos agir, mas nos dizem em um tom desabrigado de empatia, um tom em que o nosso organismo está mais para ira do que para paz, de sintonia. Sabe aquelas pessoas que dizem acorde em nós sobre uma contaminação proliferativa de impulso de dívida, né? Pois é, tudo isso que faz vasoconstrição em nós é uma linguagem apelativa do ser que tenta bater em nós, diversificando aquilo que a gente é. E essa diversificação faz contrastes em nós que eletropositivam ou eletronegativam as nossas bandas de abastecer os veículos cerebelares que cuidam da alimentação distributiva, da alimentação equilibratista, né, dos pulsos de debatimento do organismo que é meio, né? Porque todo meio precisa de estar morto para o organismo viver. E aí, nessa vida e nessa morte, existem umas divisões complexas que são operações de desapego que o ser precisa fazer. E aí, naquele que é amigo da balança, sai melhor, né? Até por isso tem um monte de gente administrando seus comércios com balanças de fluxo de razão, fluxo de caixa, balança de descompreender e pesar razões de proporções daquilo que lhes atende a servir, mesmo que de um estoque, mesmo de um faz de conta que pode contar. E aí, nessas obstruções e nessas navegações que descolhemos afetos, que descolhemos empatia, rota, que a gente desmanivelar impulsos por já sair de casa esperando se contentar com esse atributo comercial, às vezes desmorona em nós a expectativa que nos fazia ver
e atender aos outros sobre essas semelhanças. E aí olha o que acontece nessas lojas, nessas placas de comercialização. Dependendo da imprecisão que tem nesse atendimento, as tensões que estão ali desaparecem em você na sua dirigência. Então a gente tem uma termodificação a partir dos seus controles de suposição logística. E aí todos os aparatos que estão lá se tornam mortos para que você viva e se apareça sobre a arte de comprar um produto, uma morte, e tornar essa morte viva no seu consumo. E aí, quando alguém intercepta essa sua vida, você desaciuma e aciona uma descontração para se amparar nesse equilíbrio emotivo, porque tudo isso faz uma faísca lógica dentro das suas arteríolas que desaprensionam cerebelação sensitiva para poder se empenhar na força de contração eletroestática dentro da face de operação navegada entre esse raciocínio comercial, entre esse raciocínio equalizacional de bandas de atenção empreendimentística. E pense você que isso não é uma artificialização de você desinstalando e colocando ecogerências nas suas cognições, porque você está programado para desentender isso em outra camada, apenas na probabilística de usar esses artifícios para desprovar pontual, desprovar que você é roteiro, que você assume responsabilidade. Mas, na verdade, tudo isso é funcional. Tem essa veia, essa curadoria já há anos. Pensem em vocês um pouco. Nós temos muitos anos dedicados ao comércio. O comércio é a melhor coisa que desapreende a gente na razão de trabalhar em função de algo, porque a gente já tem toda a matéria ao nosso favor. Aquele que desmaterializa melhor, desimposiciona-se melhor, tem um contraste, uma ambição a mais. É claro que tudo isso está muito pesado, porque a academia, por mais que existam devotos querendo participar da missa, ela intercepta esses devotos, colocando essa discordoação lógica no senso de diagnosticar esses particípios. E aí você se pergunta: poxa, cara, eu quero tanto, eu me sacrifico tanto. Aí eles falam: mas todos querem viver. A porcentagem de vida que você vai ter aqui no meu comércio vai depender do seu consentimento entre as várias provas, questionamentos que eu vou fazer. Entende? Que a minha arte de constabelecimento, organizar, vai te desportar perguntas. E aí nós somos sacrificados por essas diversões, essas configurações em nós. Por quê? Porque somos grandes enamoradores de nós mesmos e nós sempre desarrotamos
aquilo que a gente desnamora no espelho da nossa namoração e namoração. E essa enamoração é aquela contração que desescala aquilo que a gente quer mostrar que apreende gostar da gente para o outro. E aí sempre quando a gente está no comércio, a gente quer mostrar isso para o comerciante ver que a gente merece, que a gente precisa do melhor que ele tem, do melhor carinho para continuar esse namoro. Mas esse namoro é com nós mesmos. Quando a gente assume uma responsabilidade de namorar com alguém, onde que a gente compartilha duas pessoas, essas duas pessoas elas trabalham essa conexão, essa é a correlação, para poder desampliar com mais convicção e mais força uma corporação lógica, ou seja, a filiação desse casal. E todo comércio sabe disso, cara. Só que você não sabe, porque você está programado para não saber. E dentro desses pesos de diagramas de qualificação organistas, a gente vai desabando pela falta de oportunidade, principalmente nós que não conseguimos estar nesse meio, nessa banda de razão, de desconhecer aos outros e servi-los. E aí nós encarregamos nos nossos arcos de memórias várias insoluções mortas por perder empreendimento de vida, de poder ser significado vivo dentro de uma comemoração. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai destacar e colocar razões nesse engravamento, né, que nos rodeia. Vejam só, se o trabalho ele desparticiona produto, como eu vou desenvolver e vou me certificar que esse produto do meu sacrifício está sendo bem aclamado pelas pessoas que escolhem colher isso? Eu preciso de criar uma placa de contenção, uma placa que desgerencia essa entrada de atenção e essa colisão desse interceptor, desse fóton, dessa energia que diz querer vibrar e descontrolar nessa pista. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a sinalização de trânsito, nós, quando estamos em trânsito na rua, nós temos os nossos neurônios em bandas de atendimento escalares para as forças de energias que estão pareando a nossa eletrosfera. E aí quando algo desvibra, a gente sente essas pressões e a gente desatende essas pressões para voltar ao emprego da pressão que a gente está. E aí isso tudo é sinalização de sensibilidade. Ó. Tipo aquele joguinho, né? Das passes da bola que chega e a gente, né, dá a bola. E aí quando a gente entra na loja, a mesma circuito tem, né? Existe uma trilha, um caminho que tem lá, e às vezes existem pontos de instalação. Acontece muito, pessoal, muito mesmo, ainda mais para quem utiliza pessoas para estudar ou pessoas para laborizar, como ratos de laboratório. E aí você tem pessoas
Você tem pessoas que personificam estabelecimentos ou personificalizam cerebelações antigas, né? Por quê? Graças à inteligência ecoefetiva, né? desse empreendimento de semelhação, né? Você pega uma semelhação e aí dessa semelhação você desescala esse ponto de clima nas luzes do passado que te entregaram uma sintonia, uma pressão parecida. E aí essas aspas sinalizam os seus conceitos orbitais e as suas contrações confluem as memórias sensitivas que desacordam todas as células que estão na concentração na concentração do processo fotoelétrico, né? E aí você consegue desvendar, né? Andar no passado assim. Bom, eu vou entrar mais a fundo nesse tema para poder explorar melhor tudo isso, né? Porque todo esse estabelecimento fez de nós intrusos. Então, assim como a gente tem instrumentos musicais, instrumentos na vida, e esses instrumentos eles nos ajudam a portar sobre efetividade de utilização conjuntos de experiência, e esses conjuntos de experiência nos dizem bons condutores de estabelecimento instrumental. E aí o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente começa a entender aonde nossa energia passa para dizer o quanto de energia precisa passar para que o comprimento de onda de interseção de conjuntos desenvolva conversação. Então essa conversação é uma detecção. Essa conversação ela é uma detecção de energia e uma modulação de elastificação expectativa, né? Então tudo virou rede, né? Nós todos viramos uma rede, ó. Olha só, viramos uma rede para o próximo, para servir ao próximo. Só que essa rede ela tem característica de rede. E aí essa característica ela sofre empreendimentos de pressão. E aí essa pressão ela geralmente é desprendida pela reação ao usuário que busca atendimento. Então agora você começa a entender a logística, né? A reação
é uma contração ao usuário que busca atendimento. Então essa reação ela é amparada por essa rede, né? Só que essa rede, dependendo do usuário, ela já tem contração garantida para reagir. Então você tem essas contrações já na inseminação no parênteses. Então existem os usuários que já têm uma certa garantia de contração, de afinação de rede. Agora existem redes desafinadas para usuários que não se apreendem para reagir a esse recebimento, né? E aí existem, agora que vocês sabem sobre a rede, não, agora que a gente revelou a rede, dá para ter uma noção das variações de redes que podem ser estabelecidas, né? Tá, mas será que é bom ter uma variação de rede assim? E aí os produtores de rede dizem, né? Os produtores de rede dizem: não é bom. O que é bom? A gente faz a rede e observa as reações. Então você tem uma rede padrão, só que você tem as reações adversativas que emplacam os seres sobre as suas buscas de atendimento. E aí tudo virou uma partida e uma pontuação. Logo você é a arte filosófica da pontuação que você diz reação em rede. E aí, sabe o que acontece quando você está dentro dessas redes e você encontra um atuador de rede? Ele olha para você com cara de desapontar, atento à rede. Ou seja, ele desafirma: ó, você tá em rede, viu? Cuidado com o que você falar. Você tá em rede, viu? Você tá em rede, você tá em rede. E aí você tá em rede, entendeu? Só que essa rede, ela quer desver a vela do peso que é você descarregar parte dessa reação em rede. Então você tem a ração. A ração e o cachorro para servir. Porque, modéstia à parte, você se sacrifica para colher dessa rede. Entende? Então esse sacrifício, ele precisa ter
por mais desativo que você sinta, ó, por mais desativo que você sinta do humilde status de ração, já muito servido, é preciso aprender capacitância de encontrar ativaler idade de você interpretar o cachorro que vai comer o servir de sua ração, né? E essa é o empreendimento que vem sendo trabalhado academicamente, porque isso é saudar você, porque você namora você, e desse namoro geralmente você chega com essa ficha no empreendimento comercial, buscando ser atendido. E aí olha como é que você chega: o intrusuário sinalizantes. E aí esses sinalizantes tá para isso aqui, ó. Você, holofote, ô louco meu, holofote meu, holofote, ou ela tirou foto meu. Então você tem, ó, atenção, você tem uma loja. Então você tem uma loja. Só que essa loja é um campo também, ó. Se eu colocar um campo aqui, ó. Só que se eu desenhar, se eu fizer isso aqui, ó, aquela porta assim, ó, é uma loja, vira uma loja. Olha aqui a porta de metal. E aí você levantou a porta e aqui, ó, aqui tem as luzes, né? E aí tem o balcão lá atrás. E aí você tá aqui, ó, no balcão. E aí tá, dependendo da loja, você tem você vai ter você vai ter uma rede, né? Então você tem aqui, ó, loja, rede. Então esse é o campo, né? E aí o campo ele tem uma rede de atendimento, beleza? E aí quando você entra nessa loja, você está em trânsito. Lembre que você está em trânsito, né? Em qualquer situação você está quando você vem daqui e passa para cá, ó, tem um diferencial, né? Existe você agora e você aqui, ó. Então existe uma rede. Então esse cara que chega aqui, ó, ele chega descontando isso aqui, ó. Opa, chegou na rede. Chegou. E a rede, ó, desarcando com a sua chegada. E esse desarcar com a sua chegada, dependendo do crack que tá aqui, ó, ele vai instalar alguma coisa em você. E aí você vai bater aqui e vai sair assim, ó.
vai voltar. Ou você pode sair para outro lugar também, né? Então aqui a gente tem o conversor, né? Loja de rede. E esse conversor tá com esse tipo de rede, né? Essa afinação. E aí tudo tem essa afinação. Só que tudo isso aqui, ó, pesa esse diferencial aqui, ó, esse delta aqui, ó. Ele tem o seu peso, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que esse peso, esse delta em você. Então, esse delta deleta em você aquilo que você era antes, e aí você assume esse status. Então, o que a loja ela fica sendo? A loja ela fica sendo para você o diferencial, esse diferencial aqui, ó, essa conta. Esse menos esse é igual a X. Então esse é o produto X que a loja mensageira em você. Então você tem essa loja, esse anjo, esse holofote. Bom, né? E aí tá, beleza. Você quanto mais você volta essa loja, dependendo da rede que ela é, você tem a significação dessa coleção de mensagens. Isso que vai colecionando em você, e essa coleção ela vira uma borracha, um empreendimento de deletar, uma borrachinha em você. E aí o que isso pode fazer? Você pode viciar essa borracha, ou você pode fazer contornos melhores para poder chegar em casa, ou desenhar desenvolver você a partir da borracha que você tem desse comércio, porque você pode contar com esse empagadamento, porque você empagadamento aquilo que você tinha adquirindo esse status. E aí tudo isso pode até virar barras de borrachas de ouro, né? Que é o holofote, né? E aí esse forte é a imagem que você guarda sensibilizadamente do tempo que você fica aqui e sofre esse delta. E aí esse delta, ele tá agora, tem várias críticas a esse delta, né? Você tem vários elementos de controle de afinação de rede, porque você pode desinstalar uma afinação apenas tirando o atendedor de lá. Então, se você bloqueia o atendedor, cadê? Você perde muito nesse efeito aqui, ó. Mas também você ganha, você acaba sabendo melhor o que o próximo funcionário faz, ou o que o produto faz, né? Dito dessa forma, você tem esses sinalizantes. E olha só, do produto a eco inver-se utilizar conotação de exposição contrastante de precisão enterrada facial. E o que é essa enterrada facial? É a semente que diz inseminar sinalização nos seus instrumentos de lembrar desse suor, dessa atividade que fica no aro. E esse aro ele acaba entrando na ocupação da sua memória. Ou fiz acorde de decorrenter que puxar rodo, enquanto o outro desaver tendência na nossa suar de faz de capricho a limpeza cológica. Então aqui, ó, cológica
limpeza. Então, o que isso é limpeza? Limpeza é você tornar algo que está negativo positivo, né? Você, do negativo, você passa por esse corredor aqui, ó, tchim, corta o negativo e transforma o negativo em positivo. Então, se você tem uma bola negativa e você chuta ela, ela passa aqui e fica positiva. Ela ganha dinâmica. E essa dinâmica diz o diferencial de energia nela, transforma ela, transporta ela em um objeto com potencial. E isso é a limpeza, né? A limpeza, ela tira a eletronegatividade de um local. Só que se esse local é o seu cérebro, é a sua parte de processamento motriz, né? É a parte que te deixa você fazer movimentos e trabalhar essa precisão de movimentos. Como é que você limpa ela? Eis uma boa pergunta. Você limpa ela fazendo essas limpezas mesmo, né? Colocando ela em atividade, em dinâmica, fazendo tudo que está negativo positivo. E aí às vezes fica muito difícil colocar o negativo em positivo, porque a negatividade vem da apreensão genética. E aí você fica se perguntando, cara, mas como é que eu vou mudar? Como é que eu vou tirar essa negatividade? Porque é genético. E aí, sabe como é que você faz? Você tem que sorromper essa genética, ou aquilo que você acredita ser genético. E aí, como que você sorrompe? Não é brigando com a família, nem consigo mesmo. É você fazendo vias de contenção genética segura. E como que você faz isso? Você desapreende investigando a precisão dessa negatividade que psicolore você sobre lógica, pesando você em expoente genético. Porque a gente tem vários dados, né? Você tem os dados que podem ser genético, você tem os dados da psicologia que pode ser genético, você tem os dados que podem ser artificiais, você tem os dados das pessoas, né? Os jogadores de meio de campo. E aqui, uma coisa, por mais que as pessoas, os lojistas, eles têm tabela de dados para poder desentender o cliente a partir da borracha que eles trazem de frequentar esse ambiente, eles nunca sabem de tudo. É o exemplo que eu estou dando sobre as academias e as disponibilidades de pontos que os professores derramam sobre os alunos, né? São jogadores que às vezes nem sabem de tudo, e às vezes aquilo que eles sabem são capazes de nos levar a uma negativação de nós, ou de parte de nós, por conta da região cerebelar que ele colocou em broncoconstrição, em constrição. E essa constrição é o delta de efeito. Olha que
Que coisa que é incrível, né? Olha, é o delta de efeito. Caraca. Essa constrição é o delta de efeito do estado que você estava antes de você ser constringido pela notação que foi julgada, foi artificializada, foi genética, que descorrompeu você no lado ecológico, descorar a lógica. Por quê? Porque você compartilha semelhanças de estados. E essas semelhanças é o que dizem você ser social. Por isso você preserva essas semelhanças e zela por ela. Tá. E aí, esse zelo, o que é esse zelo? Esse zelo é você ser responsório no sentido do contraste temático. Por quê? Se você não for responsório, a temática que descontrai a suspensão lógica de desequilibrar você com uma nota, com um julgamento, não vai ter dano nenhum. Então o dano é uma coloração suspensória no sentido da artificialização de levar em contração o organismo na organização temática de assimilar o meio de transporte de carga, uma vez considerando que você está em trânsito, você está em jogo, você está em meio de campo, você está em meio de trânsito. Por quê? Porque eles fazem questão de lembrar para você que Deus está vendo, que o tema está acontecendo, que o ambiente está carregado, que tem gente que quer comer o seu pedaço de bolo. E aí, descarregando isso, você faz a carregata. O que é a carregata? É o carregamento de artificialização no sentido responsório. Isso significa que você sofre imagnetização, ou seja, você sofre a imaginologia da contração desapertada pela aparência em processo de diagnóstico, precisamente de conjunto de dados a serem comparados. Viu como é que acontece? Viu a mágica da cor? Então essa é a mágica da cor. Essa é a mágica da cor sofrendo efeito fóton elétrico carregado de temática. E aí, quando alguém chega para você que é mais velho, o mais velho tá carregado de temática respeitória. Então, o que acontece com o seu peito?
Seu peito sofre negatividade sobre esse assento. Você perde capacitância respiratória. Sofre vasoconstrição. E isso quem diz é o médico e o fisiologista. A menos que você seja corajoso o bastante para enfrentar e dizer e assumir. Sabe como é que você faz? Você fala assim com esse mais velho: eu assumo mesmo. Eu sou o culpado. E respira assim na cara dele. E aí eu quero ver ele tá te dando uma cor vermelha e você tá colorindo vermelho na frente dele, ó. Você tá me colorindo, mas eu também sei colorir a mim mesmo. Eu sei destacar da sua cor a responsabilidade que eu tenho que assumir, ó. E aí você colore, porque senão você deixa a cor dele tomar conta de você, né? A cor do mais velho, você não pode deixar. Não pode deixar a cor do mais velho, ou mais isso, ou mais aquilo, te deixar de cor exigente. Você tem que se auto-exigir a partir da cor, ou seja, você precisa modular essas cores para ganhar tração de si mesmo, porque essas pessoas elas colorem um tempinho da vida, elas não estão contigo o tempo todo, né? Então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de gente. Só que o que fica o tempo todo, né? Essas cores, eu não fico tempo, mas o que fica o tempo todo? Fica a assimilação de contraste. Então o que você carrega dessas memórias? Memória são assimilações de contrastes dessas cores descarregadas pelos homens em inseminação de cores verbais. Então, eis a fruta do homem. Como ele fratura a gente para desenvolver sua peça, seu peso de carga, de consideração. Mas quem que é esse homem, né? Esse homem é a imagem e semelhança de Deus. Mas quem é esse homem dentro da sua imagem? Seria bom que ele estivesse, se ele está afinado, ele é um espelho. Se ele não está afinado, ele é a morte. Ou a imprecisão. A gente leva de morte porque
o corpo ele é o seguinte, cara. Por que a gente leva de morte e vida? Porque assim, ó, nosso organismo, pensa bem, é uma máquina, né, de desenvolvimento motor. E esse desenvolvimento motor tá para com a carga sensitiva que a gente tem das pressões que, ó, a gente traciona. Então aqui, ó, imagine que aqui a gente está ligando esses fios nos nossos pés nessa tomada aqui que é o chão. É um meio de tomar dado. E aí quando a gente liga isso, a gente fica desligado aqui. E aí a gente tem a pressão distribuída de carga. Então aqui, ó, aqui a gente tem um maisão e aqui a gente vai perdendo mais, ó. Então olha só, olha esse maisão sendo perdido. Olha que legal que é. E aí quando chega o maisinho aqui, como é que a gente precisa de fazer? Se a gente não fazer uma pressão impositiva em nós mesmos ou segurar uma carga, você não consegue subir esse maisinho para cá e fazer o processamento do maisinho. Entendeu? Então, dependendo do peso que tem aqui, isso pode ajudar você a fazer esse triângulo daqui. E esse triângulo vai fazer isso aqui, ó, que é o seu processamento. E olha só o que acontece. Ó, o meio ambiente entrando. Você tem aqui, ó, o meio ambiente entrando. E aí quando ele entra, ele bate aqui, ó, e é descontrariado por toda essa balança. Inclusive, e tudo isso aqui, ó, vem pra cá também, ó. Então, olha o moinho de vento. Quem consegue ver o moinho de vento? Olha a cruz. Quem consegue ver a cruz, né? Então, existe todo esse empreendimento, ó. Ela entra e vem aqui e volta cá. Então, olha só, tudo isso é uma motoração, né? Você tem a chave certa, ou seja, a impressão certa para poder abrir, fazer a força motriz que você precisa. E tudo isso é coligação, né? O complicado é quando as pessoas chegam desmensageando, ela chega trazendo uma mensagem para desacordar algo em você, né? A pessoa chega descarregando uma mensagem, toma aqui, que vai. E essa mensagem, ela vem fazendo isso aqui, ó. Ela vem desenvolvendo uma distração da mecânica. Essa distração mecânica, que é a mensagem, ela faz com que você perca o presente. Você meio que perde o presente. Porque isso faz suspensão. Isso faz suspensão. Mas não suspensão aqui, ó. Faz uma suspensão aqui, ó. E essa suspensão meio que desafirma, perde conexão, né? Rouba, faz o que? Você meio que perde conexão muscular nas bandas. Porque isso aqui te atinge, ó. É algo imprevisível. E esse imprevisível, assim como esse,
podem ser inseminações, né? Inseminações que pesam por semelhança de triângulos. E agora que tá a chave, ó. Semelhança de triângulo, por quê? Porque não é assim que a gente faz apertos de razão, né? A partir dessas semelhanças, nesses triângulos aqui, ó. Toda a força é triangular, né? Aqui, ó, triângulo. E aí, nessa semelhança de triângulo, que essa suspensão dessa modulação eletromagnética por inseminação e por agente semelhante pode despertar passado ou futuro do que aconteceu. Olha o Y, olha o Y, olha o Y, desconstruindo o triângulo. Ele abre o triângulo e desconstrói o triângulo fazendo um risco, né? E aí o que acontece nessa abertura de triângulo, nesse empecilho? Você tem meio que um estilingue fazendo um vetor, uma modulação no campo desse passado e desse presente sobre o que aconteceu e o que poderia acontecer, poderia ter ocorrido. Aí olha só a balança. Isso aqui tudo, esse empecilho aqui, ó, que vem tacar pedra na gente, ó, vem tudo para desbalançar sobre o que aconteceu no passado e o que poderia estar acontecendo no futuro, e isso está desenvolvendo uma desafirmação, uma suspensão no presente, perda de conexão no presente. Então isso para nós vai ser escorregar da razão, porque a razão no contexto é aquilo que te apreende em sua dinâmica de ser e estar. Não é mesmo? É o conjunto de valor. E aí, olha só, essa escorregar da razão, imprecisando. Vamos ver. Ixi, peraí. Deixa eu fechar isso aqui. Revelou meu conta-gotas. Escorregar da razão, imprecisando de atenção, de atender o destempero do produto receitolho. Então olha só, imprecisando. Quando você tem na colenergia as contrações de endereço, você tem elo de
de significação de produto, por conhecer o padrão. Então, quando você conhece o padrão, você consegue fazer contração do padrão. E essa contração, ela é positiva ou negativa. Ela está mais próxima ou mais longe do padrão. Ela está melhor ou está pior do que o padrão, o que costuma ser. E esse organismo despreenchido sobre essa subliminação consegue fazer a janela de cálculo. E aí muitas pessoas, elas são acomodadas com o ir e ter, acomodada com o ir e ter. E aí esse ir ter fica airado, perde precisão de conferência, de escolha de produto. Tudo do mais do mesmo, É a mesma coisa. Então tá. E aí o que isso quer dizer? Quando acontece um efeito de janela de cálculo, as pessoas, elas entram em estados desacomodados, Estados desacomodados devido à janela de cálculo. E aí isso desarritmifica o espaço-tempo. Eu já tive andando na rua e fui desarritmificado por uma pessoa que estava nessa janela de cálculo. E eu acredito que muitas pessoas passam por isso o dia inteiro, porque as pessoas, elas são pegas de surpresas com essa acomodada razão de ir e ter o produto, E aí esse destempero do produto faz uma receita olho, Então assim, quando isso ocorre, faz uma receita olho, Porque é como se você nascesse ou colocasse para a vida o cara que tem estado morto em você, o corajoso desapontador de relevância de padrão, o conforto, o juízo de obediência. Então isso acontece, Para quê? Para chamar a sua atenção mesmo, Fazer com que essas imprensas dentro de você, desses triângulos que você guarda por efeito de contração e experiência, aprendida pela força motora que dentro de empreendimentos de movimento conseguem desescorrer em você as lembranças que são semelhantes a esses temas de triângulos empreendidos por caracterizações moleculares.
E aí tudo isso faz com que esse acorde, né, quando você é pego nessa janela, faça com que receite o seu olho a voltar a navegar, né? Quer dizer que o seu olho ele vai voltar a navegar nos triângulos dessa incrementação. Voltar a navegar nos triângulos dessa incrementação. Como se você estivesse experimentando algo de novo, saindo do jejum. Como se você estivesse saindo de um jejum. Então é mais ou menos assim que acontece. Há uma desmineralização dos veículos arteriais que levam sangue a essas bandas de contração para a precisão desse triângulo, uma vez que a contração muscular é assim, ó, é destriangulada por arcos. Olha só, a gente aperta e o trem não vai, né? Simples assim. E aqui já é um processo que está acontecendo de suspensão, ó. Eu tenho uma realidade aqui em um campo e eu tenho um comando a ser dado. A suspensão está na falha da interpretação do meu comando. Tudo isso já causa uma suspensão no meu empreendimento de ir e ter o controle, né? E aí, ó, eu tô indo e tendo controle, só que não tá obedecendo. Então isso já acontece já é uma suspensão que torna efetiva quando muito é repetido, né? Aí torna uma ira, ou seja, um delta de tecnologia por falta de resposta, né? Aqui, ó, músculo. Veja só, nós sempre temos triângulos aqui, ó, porque a gente tem uma fibra num lugar, a outra fibra em um outro tendão, em uma outra inserção, e aí a gente diz assim, ó, agonista e antagonista. Então é assim que a gente comemora a condução colinérgica, a condução neurotransmitida a partir de impulsos, né? Você tem um tendão e o outro tendão, em cada um desses tendões estão em uma articulação. Vou pegar aqui que a gente tem bíceps. Não tem os nomes aqui. Vamos ver aqui. E aí o que acontece? Acontece que com essa teia aqui, ó, o músculo ele acaba se tornando uma teia. Quando ele recebe energia, essa energia que descarregar ele precisa ser conduzida. E a condução dessa energia desabre o canal aqui, ó. E esse canal ele procede
transmitindo energia. Você consegue aprender energia nessa fibra, mas se você aprender demais, você vai ter fibras estourando, né? Fibras musculares. E não é o certo é o corpo repartir fibras. E ele consegue repartir e trabalhar, escalonamente o carregar dessas fibras, né? Ou seja, o anabolismo das células musculares. Mas isso tudo é desescalar a partir desse empreendimento muscular aqui, ó, praticando o carregar de sobrecargas. E o agonista ele tem o papel dentro das reparticularizações musculares, ele tem um papel de movimentar. E já o agonista ele tem um papel de sustentar esse movimento. E aí a gente sempre, no movimento do corpo, a gente tem produtos entre agonistas e antagonistas, porque a gente tem vários movimentos complexos sendo feitos a todos os momentos. Não é só um simples movimento assim. A gente tem uma complexidade de arranjos de fibras que colocam proporções a músculos como agonistas e desproporciona outros em antagonistas. E é assim que a gente alucina razão entre esse conhecimento de vida e morte. Porque você tem sempre nesses arranjos musculares aqui, ó, corrida. Olha que bacana. Acho que esse aqui tá mais legal. Ações musculares durante a corrida. Vou pegar aqui. Essa imagem tá muito boa. Vamos utilizar ela. Ela mostra toda essa questão. Vida e morte, né? Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui nesse desenho? A gente tem o contrato de muitas engrenagens do corpo. Só que, olha só, você tem essa parte aqui do corpo aérea, né? Era para ela estar aqui, ó. Você tem um delta aqui, ó, né? Você tem um delta. E aqui, ó, você também tem ó. Olha só o quanto tá pressionando aqui, ó. Então você tem uma desescalação, tá vendo? Só que ao mesmo tempo, olha só, olha o que isso está fazendo. Tá esticando aqui, enquanto isso aqui, ó, tá sendo puxado por essa parte aqui, ó. Então você tem essa parte sustentando essa carga aqui, ó. Então olha aqui o delta, olha o triângulo. E aqui você tem um decaimento aqui, né? Por conta desse pé que está triangulando lá. Você tem essa face do triângulo. E aqui é o seguinte, né? Você tem a interseção que desescala esse triângulo aqui e que desescala esse aqui, ó. Olha só que legal, cara.
ao tanto de desinformação que o corpo distribui sobre aprovação de movimento. Então você tem essa desescala distributiva por aprovação de movimento. E aí tudo isso tem que ser igual ao equilíbrio dinâmico. Porque isso só é permitido. Isso só é permitido nesse estado, né? Esse é um estado de permissão. Porque estamos analisando um quadro de um movimento, né? Então, esse movimento que acontece aqui, ó, pode ser que seja... Tudo isso aqui acontece dentro de uma escala de tempo em 1 segundo. Isso aqui acontece, né, de tempo. Esse movimento acontece em 0,3 segundos. Ele leva para acontecer no intervalo de 1 segundo. E em um segundo ele faz... Ele pratica 3 desses, né? 1 segundo é igual a 3 variações dessa. Então olha o que significa variação. A gente pode pegar isso, agrupar, e é como se fizesse isso aqui, ó. Variação é isso aqui, ó. Sabe? É a escalar do triângulo e a desescalar. Isso é correr, ó. A velocidade da corrida é isso aqui, ó. Né? Tipo, é a mola. Então toda essa estatística aqui, ó, nesse quadro que a gente aprendeu, é a mola, é o ponto da onda de dinâmica. Então essa estatística aqui, ó, esse status de se estar equilibrando, ó, essa estatística, esse status aqui, ó, essa estática é o que nos forma a mola dinâmica, o valor, né? E o que isso quer dizer? Que acumulando isso aqui, ó, toda essa engrenagem, ela vai fazer isso aqui, ó. Se você tiver o espelho disso, né? E esses pontos, eles significam... Todo esse 0,3 é o que ele leva para chegar até aqui, ó. 0,3 e 0,3 de novo. Sacar? E aí a gente consegue desenvolver a orbital desse tom. Se a gente amarrar tudo isso aqui, esticar todos os pontos na mesma contração, a gente vai criar uma roda de melhor equilíbrio para essa energia. E aí essa roda, ela vai ter a sua engrenagem, né? Ou seja, o seu efeito de pesar, de ocupar miragem. E esses triângulos aqui desdelegam
né? Delegam o que está em vida nesse momento, né? Então, a vida que está nesse momento está nesse plano aqui, ó. O que dentro dele que está fora desse plano tá com menos vida. Não quer dizer que está morto. Está estacionado, está estático, ou comparado ao ponto que está mais vida, que está com mais carga de vida, né? Que é esses pontos aqui, ó. É o somatório desses pontos aqui, ó, são os que estão com mais vida. Todos os pontos que estão longe do núcleo, distantes desse núcleo de onda, que estão fora, que estão no meio disso aqui, ó, que não estão na contração desempontada, ó, é que estão entre a vida e a morte. A morte seria se tivesse aqui, ó. Morte seria se estivesse aqui. Entenderam? Só que quando essa pessoa está caminhando, presta atenção. Agora que é o mate do nosso chazinho aqui, ó. Se esse cara tá correndo, né, e tá acontecendo tudo isso, esse evento colinérgico de contração, o corpo ele tá se afinando para encontrar a melhor roda para estar nessa contração aqui, ó. Né? Então o corpo ele tá buscando a melhor roda para estar aqui nessa mira, está enjaulado nessa notação, nesse status, e manter essa dinâmica, nenhuma coisa que a gente chama de casão. Ele está tentando encontrar a casa dele, né? Essa é a casa dele para essa atividade, né? Só que quando ele está andando assim e vê pontos fora da curva, o que é ponto fora da curva? Ponto fora da curva é morte ou sobrevida. Porque é só isso que tem, tipo assim, é só essa contração que significa a vida desse empenho, desse engenho. Qualquer ponto fora aqui, ó, fora dessa casona, que para nós pode ser vida. Aqui, ó, a gente coloca aqui, ó, e aqui menos, né? É o casão, é a ocasião. Vai ser morte. E aí, morte, o que a morte faz? Ela não freia a vida. Então, se a gente vê morte, a gente tem que desviar da morte. Se a gente vê ponto fora da curva, da nossa curva, a gente tem que desviar isso. Se a gente não desviar, isso vai frear a nossa vida. E frear a vida é assimilar a morte. Por isso que você tem que desviar da morte. Porque a morte, ela pesa a vida, ela pesca, colore a vida com peso. Ó pesos, ó pesos, me livra da morte. Legal, né?
E aí o que que esse último slide aqui vai desplantar para nós uma lâmina de uma lâmina de investigação tecídica. Alucinação de crédito de alvos vozes, aparências, sabores, algo, né? Algo. Então, o que é Go? Go é a sensação. É produto de sensação. É Go. Na pista de corredor, na boca, esofagipertarteria, insignificando o acúmulo. Então esse slide aqui, ó, é uma ecoassimilação de crédito de receitas, de sensações. O que isso quer dizer? Que sendo turistas de vida, navegamos e interpretamos alucinogisticamente as utilizações materiais, denominando os traços de significar contração de domínio para a injeção de instante iterado. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que de domínio para injeção de iterador. Quer dizer que a gente a gente está numa pista de Fórmula 1 em um campo de rede, em uma placa de circuito elétrico. E aí o que diz selecionar esse circuito? São as modulações, né? E essas modulações às vezes são alucinações. Só que o ser humano, ele é muito folgado para alucinar. Nós somos folgados. Não gastamos energia para qualquer coisa. Precisa de ser um risco. E aí é que tá aí que mora as barricas de aluguel, os coisas, né? Que nós somos folgados demais, cara. Nós não vamos gastar energia pra poder ficar lembrando de qualquer coisa. Agora, quando a coisa implementa um risco, ela modula a necessidade do cérebro lembrar. Então é uma faísca de crédito, uma fábrica de crédito, uma faísca de crédito. E aí você consegue instalar essas faíscas
em lojas, em sistemas assim. E aí você tem essa arte do comércio sobre as deltanações que ele realiza brincando de saber. O atendimento que pressiona saber. O produto de carregar-nos com a pressiona carregar com a insignificatura do faz de conta que acumula ser bom lembrar do risco que contamina. Porque olha só, toda sensação ela é diversativa. E aqui toda sensação ela causa um diferencial, né? Só que a psicologia, né? Ela coloca a sensação assim, ó. Não é da minha conta. Não é da minha conta. A menos que sensação. A menos que aí esse a menos que seja esse, contrate X atenção. E aí dentro de X a regra de 3 entra em busca de chegar no valor mais próximo da interface de visto de sensação X. E aí o que acontece? Vamos lá, vamos ver isso aqui. Você chega assim e fala assim, ó. Eu estou em X. Eu tô 100%. 100% de mim é igual a eu fora da loja. Né? Eu fora da loja. Eu dentro sou quanto? Aí já começa a ver, né? Aí começa a regra de X. Faz X. Aí eu sou 50% eu e 50% loja. Ou eu sou 100% loja. E aí começa aí o jogador, o atendedor, ele tenta mexer nisso aqui, ó. Ele tenta fazer você ser 100% loja ou a partir da atenção que você pede ele. Mas
Essa operação, ela não é só para loja. Isso aqui é para amigo, é para namorada, é para tudo. Ah, esse a menos aqui, ó, é para tudo. Porque quando você contrata X atenção, o atendente começa a utilizar seu processo de utiliza seu processo de ajuizamento. E aí você tem uma delegacia de variação nessa busca de instalar ou desinstalar influxo de informação nas harmonizações dos seres, que desarmam lembrar de operações sentidas de traumas por conta da deselegância de atendentes. E essa deselegância de atendentes descarrega as pessoas no presente e deixam elas supercarregadas a ponto de se dobrarem às luzes dos pecados, né? Não conseguirem segurar modulações em si mesmos. E aí atacar as pessoas que conseguem, colocando eles numa elite de diferencial, de despadronizar a insemelhação que eles causam por conta dessa asseguração de apreendimento de ser aquilo que vem sendo, né? Vem desassemelhando-se, ou vem trocando, ó, o instrusuário sinalizante. E esse é o instrusuário sinalizantes, né? São e tem cada um, cara, e tem cada empresa, né, que desempreende essas coisas, que é complicado, cara, porque tem várias temáticas no ressentimento da vida gritando com a gente suas seguradorias temáticas, né? E aí a gente fica até difícil conversar com as pessoas, porque elas estão tão artificializadas por essas temáticas que chegam a ser fanáticos, como pessoas que torcem para times. Vamos fechar isso aqui. Como pessoas que torcem para times, ou pessoas que vivem em prol dessas organizações e querendo resolver mais do que o corpo já resolve, dizendo por si mesmo. Sei lá, tem clima e gente desclimatizada para tudo esse tipo de coisa, por conta das resoluções estatais que celebram esses seres, descompreendendo os seres a partir dessas gravuras de provar, né, por razões de regras de 3, as atenções que eles conseguem driblar, desdando modificações nas ondas que os seres desapertam ter por sofrerem distensões pelas partes de estar convivendo com os seres em razões de praticar, né? Praticar ser.
E aí, o que que isso acontece? Acontece que a, a juíza que diz ter controle, né, os enjuizados, eles vivem em outras bandas, em outras é, em outras influxos de razões, né? E desapegam-se, desvencilhando produções de caracteres, né? Ou seja, imprensações para poder tentar modular nesses produtos atenções a todos aqueles que estão nesses julgamentos, né? Nessas portas de suspensações, né? Todos os seres como nós que descomunicam a partir dessa variação de modelos que é ocorrida pela artificialização tecnológica também, por toda esse desencontro do homem com o homem que desimplantou mercadologicamente uma estrutura mais factível para poder empreender melhor suas configurações com a natureza, né? Porque tudo aquilo que a gente vende são configurações da natureza, né? E aí, para poder o homem acreditar e se servir disso, ele precisou de investigar se seria bom. Só que como esse tal de ir ter já não investiga mais, a pergunta é: será que tá bom mesmo? Será que não poderia estar melhor? Será que a gente não está perdendo a capacidade de julgar para todos esses que vivem de bem por serem julgadores? Eis a vida e essa cultura que está desestabelecendo muitas razões de desatender a nós, dizendo que sabe o que está acontecendo e tal. E aí o que isso acontece? Acontece que existem resoluções assumindo loucuras vantajosas para todos os cantos, né? Você tem apreendimentos de experiências cada vez mais eloquentes, né? Você não só ministra aulas e vê comportamento de alunos. Você ministra moradias para as pessoas e começa a investigar o comportamento desses seres dentro de locais, né? Utilizando sondas de reconhecimento locais. Você coloca na empresa e começa a investigar na empresa. E aí você começa a criar uma alucinação de que sabe, né? Sabe a artéria que diz batizar a felicidade contra a tristeza, mas tudo não passa de uma apenas intercepção de limites, né? De controladorias, né? De imposições salariais, e aí o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem uma ilusão de que tá fácil cuidar das pessoas porque diz que sabe saber aquilo que tem para saber,
mas você não consegue controlar a essa posteriorização do homem que sabe daquilo que tem sendo escondido pelos os saberes de regrar essas interseções de temas, né? Tem muita coisa que é muito absurdo, né? Mas se você for pensar no absurdo e for ver ele, você consegue colocar ele para tudo, né? Tudo você consegue colocar um traço de absurdo, até mesmo para distribuições de terras, para os preconceitos, para as pessoas que têm emprego e a família tem emprego e as pessoas que nascem não têm, para os pais que podem ter filho mesmo não tendo dinheiro para sustentar esses filhos, renda. Isso é um absurdo, né? Você tendo escolas que recebem alunos para estudar, mas eles não têm dinheiro para poder controlar esses estudos, adquirir conhecimento, né? É um absurdo. Tudo tem seu absurdo. E aí você falar que não tem que a matemática das exposições de artifícios de matéria em controladoria do homem, criando um efeito diferencial, é absurdo a ponto de criar uma variação a partir da aceleração e da ilusão de ultrapassagem e a sinalização que fica se perguntando, mas por que essa sinalização tá aí? Não faz sentido algum. Quem que é dono desse sentido? Quem que é dono de... Quem que pode instalar uma coisa dessa? Quem que pode instalar mediaticamente uma cor que desemprega impressão assim na via? Quem tem poder para isso, gente? Isso é um absurdo. Eu tenho que passar agora e tenho que ficar vendo isso? Né? Que absurdo. Quem que escolheu isso? Quem que permitiu isso? Se a gente parar para pensar, isso é um absurdo. Mas o absurdo parece que é normal, né? Tá sendo normal. E aí quem que pratica esse absurdo tá de boa. Tá de boa. Ele tá imunizado, né? Por isso que eu falo, quem tá dentro da banda, quem tá na bolha, tá de boa, tá imunizado, tá tranquilo. A família, ele tá garantido, né? Agora quem não tá só sendo curtido pelo absurdo. Se protestando, lutando, se sacrificando para poder ficar sendo diagnosticado como um absurdista legal, né? Eu tô no meio ambiente, tô escutando um monte de faísca, e essa faísca tá me arriscando a pegar fogo, mas eu tô fingindo que eu tô legal. Eu tô lá e não tem nada acontecendo. Não tem nenhuma regra de 3 artificializando aqui no ambiente. E aí às vezes o negócio pega fogo e eu saio queimado do estabelecimento. É um absurdo isso. E aí isso é normal. A gente sai queimado mesmo. Aí eu tenho que assumir a posição de um amendoim. Você tá entendendo? A gente tem que ficar assumindo a posição de uma carne. Eu acho isso absurdo, cara. E o problema é que se a gente fala isso, a gente fica desidratado. A gente fica desidratado porque a gente pobre não pode nem falar, porque se fala
ele é desclassificado, né? O rico ainda tem o dinheiro para poder. Agora o pobre quando fala, aí vira e fala assim: ah, não, você tá com problema, você tá precisando de um especialista. E é complicado, né, cara? Que. é. Essa senhora. Minha Nossa Senhora. Eu fico nervoso quando eu começo a pensar em esses históricos e essas repartições de bens. Porque não dá pra ficar bem, mas os outros fingem que tá bem, mas quando você vai olhar pros outros, eles estão tolados de problema e não consegue parecer que tá bem, mas vai lá e se fantasia de um artista que parece com ele e que, como é artista, tá bem, né? É significativo, o artista tem que estar bem, né? E aí esse cara, ele se veste do artista para parecer que tá bem, mas não tá bem. A gente tá perto da pessoa, a gente não sente bem, né? E aí, como é que fica a matemática dessa versão? Fica pela ilusão adversativa de estar com alguém que parece com um cara midiático que tá bem, ou que tem que estar bem porque tá na mídia, né? É claro que isso tem descido um pouco, mas geralmente funciona assim e as pessoas consultam esses artistas para desenvolverem-se de bens, por mais que elas não estejam. E esse é meu medo, né? Eu tenho muito medo disso, porque hora ou outra a coisa vem assumindo para poder facilitar o processo empático das obrigações que sofremos nesses meios, né? Porque é fácil a pessoa chegar para você e falar: nossa, você parece com um artista tal. Aí pronto, ó, regra de 3. Tensão. Entendeu? Mas, cara, eu me pareço comigo, né? Eu sempre vou me parecer comigo. Não tem que parecer com ninguém. Mas a medicamentação, o meio de estar na mente da razão, descolore a gente para poder manifestar a lógica, manifestar elogiação. E essas pontas de elogiação às vezes nos descarrega na controladoria da porcentagem que nos é frequente para fazer suspensão e ser desescorregado para essas desaversões de efeitos elogísticos, né? Nessas transposições. Bom, de conhecimento e prática de entendimento desses ofícios que tinha para hoje era isso. Depois a gente pode conversar mais a respeito. Um abraço para vocês, fui.